Olá, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos bem. Infelizmente, nós estamos num período ainda de pandemia, né? E as nossas aulas elas vão continuar nesse formato, tá certo? Eu sou o professor Denilson, sou professor de matemática da Rede Municipal de Bela Cruz e hoje nós vamos ter o nosso primeiro encontro, a nossa primeira aula de 2021, tá certo? Eu espero que vocês assistam esses vídeos, assista este vídeo de hoje, os outros vídeos que a gente vai ter, para que vocês possam resolver as atividades propostas pelos professores, tá certo? Então, vamos para o nosso assunto da nossa aula de hoje, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um conjunto que vocês já conhecem, um conjunto numérico que vocês já conhecem, que vocês entram em contato com este conjunto logo que vocês começam a contar, logo que vocês começam a entrar em contato com os números, tá bem? Então, nós vamos hoje, na nossa primeira aula, nós vamos estudar o conjunto dos números naturais. Um conjunto que, como eu já disse, vocês já conhecem, tá certo? E o que são os números naturais? Como o próprio nome já diz, é um conjunto natural, é aquele conjunto que nós primeiro entramos em contato com ele, é um conjunto que nós usamos inicialmente nós usamos para contar, para fazer contagem. Aí nós usamos os números naturais. Vocês usam diariamente, quantas coisas vocês usam os números naturais? Por exemplo, a idade de uma pessoa, vamos pensar a quantidade de coisas que a mãe de vocês pede, às vezes vocês comprar no mercado. Então tem muitas coisas que nós usamos os números naturais, tá certo? Os números naturais, gente, como vocês já sabem, é representado por uma letra, pela letra N. E junto com essa letra N, observe que vem um tracinho, que é para identificar que ali é um conjunto numérico, tá certo? Então, esse é o nosso conjunto que nós vamos começar a estudar na nossa aula de hoje. Mas vocês sabem que o nosso sistema de numeração tem outros sistemas de numeração, né? Mas o nosso sistema de numeração é chamado de indo-arábico. Isso vocês já sabem, não é isso? Porque foi criado, foi pensado pelos hindus, mas foi aperfeiçoado, tá? Pelos árabes. Os árabes começaram a utilizar. Tudo bem? Mas voltando de novo para os números, né? Nossos conjuntos naturais, veja só o exemplo dos nossos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? E é infinito. Esses números, eles são infinitos. Aí vocês devem estar se perguntando, ora, nesse instante o professor falou que esses números a gente contava, mas o zero, né? O zero, a gente conta? Tá? O zero, gente, ainda há um questionamento com relação a isso. Alguns acham que não, que o zero não é um número natural, porque ele não representa contágio e tal, mas nós usamos o zero como um número natural. Ele representa algo, ele representa o nada, aquilo que não tem, tá certo? Então nós vamos contar aqui com o zero como um número natural, tá certo? Outra coisa importante é que quando nós organizamos, gente, os números, vocês sabem que coisa belíssima. Os nossos números, eles são formados por algarismo. Veja só um exemplo aqui. Se eu pegar o algarismo 1, 2 e 3, se eu juntar, eu vou formar o número 123. Mas se eu mudar esses algarismos de ordem, eu vou colocar agora quem? Vou colocar agora o 3, o 1 e o 2. Veja bem o que acontece. Agora eu vou ter o número 312. Ah, professor, e como é que isso acontece? Quando eu comecei a usar o 1, depois o 2, depois o 3, eu tenho o número 123, não é isso? Mas quando eu começo com o 3, depois com o 1 e com o 2, eu agora tenho o número 312. Aí você deve estar se perguntando por quê? É porque o nosso sistema numérico,
ele também precisa, os números, né, os algarismos, eles vão ter um valor de acordo com a posição que ele está. Por isso que a gente diz que ele é posicional, tá? Tem posição. Veja bem, o 1 no número 123, ele vale 100, porque ele está na ordem das centenas. Lá no número 312, veja só que 1 só vale 10, porque ele está na ordem das dezenas, ou seja, uma dezena. Então, 1 ali só vale 10. Mas essa aula nós vamos depois conversar, em outro momento nós vamos conversar sobre isso. Eu só gostaria que ficasse claro que essa organização do nosso conjunto numérico, né, ele é posicional, ou seja, o algarismo depende de onde é que ele está para que ele tenha um valor. Tá bem? Já que nós estamos falando de posicional, nós não devemos esquecer que os números naturais, eu acabei de dizer que eles são infinitos. Isso quer dizer que sempre depois de um número, tem sempre outro número. Por exemplo, depois do 1, o 2, depois do 2, o 3, depois do 3, o 4. Nós chamamos isso aí, sabe de quê? De sucessor. Os números naturais, todos os números têm o seu sucessor. Por exemplo, o sucessor do 40 é o 41. Por quê? Porque logo depois do 40 vem o 41. Então, o 41 é o sucessor do 40. Ou seja, sucessor é aquilo que vem depois, é aquilo que sucede. Tudo bem? Então, todos os números naturais têm sucessor. O sucessor do 9, 10. O sucessor do 10, o 11. E assim sucessivamente. Todos eles têm o seu sucessor. Aí vocês devem estar aí se perguntando, mas se tem sucessor, será que não tem um número que vem antes? Tem. Este número que vem antes, nós chamamos ele de antecessor. Tá certo? Os números naturais também têm antecessores. Ok? Mas vamos lá. O antecessor do 2 é 1, é o que vem antes. O antecessor do 20 é o 19. O 19 vem antes do 20. Agora, tem uma coisa interessante. Já que nós, no início da aula, nós falamos que o 0 era um número natural, quem é o antecessor do 0? Não é isso? O 0 é o único número natural que não tem antecessor. Tá bom? Depois eu vou dar outros conjuntos e outras séries, mas por enquanto aqui, vocês vão ver o 0 não tem antecessor. Tudo bem? No conjunto dos números, o 0 não tem antecessor no conjunto dos números naturais. Beleza? Outra coisa também, gente, que nós podemos estudar nos números naturais, é que nós podemos colocar os números naturais numa reta numérica. Nós podemos organizá-los numa reta numérica. Olha que coisa legal. A gente pode relacionar cada ponto da reta a um número. Na reta numérica dos números naturais, a gente inicia com o 0. Veja bem, olha, nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9... E, como eu falei, é infinito, tá certo? Tem início no 0, mas não tem fim. Vale ressaltar que esses espaços na reta numérica, eles são todos iguais. Beleza? Compreendido? Ok. Olha, esse é o nosso primeiro assunto, é o nosso primeiro encontro, beleza? Mas nós vamos nos encontrar em outros momentos. Então, eu peço agora que vocês, logo depois que termine de assistir o vídeo, vejam as instruções dos professores de vocês para que vocês possam realizar as atividades. Bons estudos e espero que vocês tenham entendido o conjunto numérico dos números naturais. Até a próxima.